Tá no ar mais um episódio do Ao Vivo Pod, podcast do Política ao Vivo. É claro, você sempre sabe que aqui você fica por dentro de todos os bastidores da política baiana. E é claro, estou ao lado de Breno Cunha, fundador do Política ao Vivo. E aí, Brenner, hoje vai ser uma live tanta, viu? Hoje promete. O nosso entrevistado hoje é graduado em Administração de Empresas pela UFBA. Elegeu-se deputado federal em 2010, também em 2014, 2018 e foi reeleito em 2022. Foi líder de uma bancada de seu partido na Câmara dos Deputados entre 2014 e 2015. E além disso, é empresário ligado ao setor rural, engenharia também e radiofusão. Estou falando de Félix Mendonça Júnior. Prazer estar aqui com a gente, Félix, deputado. Prazer é meu, Brenner. Junto com o Bruno aqui, o prazer estar conversando com vocês sobre política, sobre o panorama baiano e nacional. E para a gente começar, deputado, esse currículo te satisfaz ou tem sonhos ainda na política? Eu me formei em administração pela Escola de Administração da Universidade Federal. Muito feliz e gostei muito dos 4 anos que passei lá. Eu acho que me deu uma visão muito ampla do conhecimento geral. A administração você aprende um pouco de tudo e aprende a analisar o seu próprio bom senso, né? Que às vezes é uma coisa que a gente já pensa que tem demais e você aprende mais. Então, da formação eu estou satisfeito e na política a gente sempre almeja alguma coisa, né? Para participar de uma majoritária é sempre uma esperança que tem um político. Então, senão ele não estaria na política. Governador e senador, né? Governador, senador, né? Porque não existe candidato a vice. Vice pode acontecer ou não, mas candidato a vice, eu não considero que exista. Candidato a governador, você é candidato a senador, você é candidato a deputado estadual, federal, mas candidato a vice, isso aí é uma coisa meio estranha, né? Isso acontece, mas não se candidata. Pronto, deputado, tem muito assunto para falar com o senhor, então eu vou ser direto logo, viu? Pronto. Esse assunto é o que todo mundo quer saber. Semana passada, acho que faz 7, 10 dias, que o senhor conversou com o ministro Rui Costa, em Brasília. Eu queria saber um pouquinho dessa conversa, que você pode revelar pra gente. Vocês trataram de futuro. Política não tem nada que você não possa revelar. Você tem que revelar mesmo, senão as pessoas começam a saber, e às vezes sabem de forma distorcida. Então vamos lá. O ministro Rui Costa foi a uma reunião da bancada do PDT a todos os deputados, dos 18 deputados do PDT, 14 estiveram lá, ou 13 nessa faixa, e foi uma reunião muito boa, onde cada deputado pode falar as suas expectativas, suas queixas sobre o que tinham, e que o Rui Costa se prontificou a ajudar o PDT a participar e estar lá junto. Foi uma reunião muito produtiva. E marcamos de conversar uma nova reunião sobre a Bahia. Sobre as coisas da Bahia, sobre a conjuntura política baiana. Você rompeu com o PT aqui na Bahia no início do governo Rui Costa, né? O PT rompeu com a gente. Ficou alguma aresta com ele ou já foi isso? Não. Na época é o seguinte, eu digo que na época tinha por um programa nacional do partido do PDT, existia uma aliança onde nós tínhamos um candidato a presidente, o Ciro Gomes. E esse candidato a presidente ia ter o apoio da União Brasil aqui na Bahia, ou então nós participaríamos da chapa. Isso aí coincidiu com o apoio à Prefeitura de Salvador. Só que o governo botou a gente na parede. Vocês estão lá na Prefeitura ou vocês estão no governo? O governo até que a gente apoiou. E a gente disse, não podemos romper com a Prefeitura, que não tem nada a ver com a eleição vindoura, que é a eleição de governo do Estado. E aí, como ele pediu para a gente optar, nós não podíamos quebrar um compromisso que tínhamos, que nunca quebramos, e ficamos então fora do governo. Ficou algum arrependimento ou você acha que é um caminho correto? Nosso, eu acho que foi correto. Eu acho que o governo, na época, ele podia ter ponderado, não sei se foi para uma demonstração para outros partidos não fazerem o mesmo caminho, mas o nosso, eu cheguei a dizer que nós estaríamos juntos, que confiasse, mas por uma questão de qualquer, a gente não pôde caminhar junto. Não tem nenhum arrependimento, nem aresta, nem nada. Não. Ficamos tranquilos, ficamos na nossa posição confortável. Antes de passar para a Brenda aqui, o senhor citou a conversa com o Rui. Já teve alguma conversa com o Wagner? As pessoas dizem que Wagner é bom de conversa, assim. O senhor conversa com ele? Wagner, se você sai para conversar, você pode não conseguir nada que você foi pleitear, mas você sai feliz da vida. Aí quando você sai do gabinete dele, no meio do corredor, você para pensar, poxa, eu vim falar isso, não deu, eu vim falar aquilo, não deu. Mas estou contente e feliz. Porque Wagner é uma pessoa carismática, tem palavra também, e isso aí é importante. Agora,
Não chegamos com o Wagner. Encontrei com o Wagner, assim, nos corredores do Senado, conversei com ele, marcamos de ter uma nova conversa, mas não aconteceu ainda. As coisas estão muito quentes ainda em Brasília e com certeza nós temos tempo para conversar. Deputado, hoje, atualmente, como é que está a sua relação com a Semineto? Há algum tipo de mágoa por ter tirado Débora do PDT? Nenhuma mágoa, não. É uma conjuntura que eu digo que é um aprendizado para a gente. Eu achei que não foi correto da União Brasil, uma candidata que era pelo PDT, ter ido para um partido aliado, na época que era a União Brasil. Eles deviam ter segurado ela no PDT ou não ter aceito na União Brasil. É assim que se faz com os partidos aliados. Mas aconteceu, ela saiu, está lá, eu desejo que ela faça um bom governo, eu desejo que ela seja feliz, não tenho nada também contra, mas não poderia aceitar votos dela, ela tendo saído do partido, não poderia aceitar dar apoio a ela tendo saído do partido da forma que saiu, na véspera de eleição. Se você sai programado, é uma coisa, tudo bem. Eu, por exemplo, quando não tem um prefeito, um candidato ou outro que não vai ter a legenda, eu aviso. Aviso 2 anos antes, aviso um tempo bastante antes. Olha, você procura um partido que você não vai ter a legenda do PDT, porque você não apoia nenhum candidato do PDT, porque você não tem nenhum acordo. Então, você tem que ser correto na política. E do outro lado, a gente tem que aceitar como cada um é. Eu nem quero ficar remoendo esse assunto, mas... Pode remoer. Ela chegou a te ligar? Qual foi a justificativa que ela deu? Ou ele, a Semineto, no caso? Não, ele não tive conversa com ele sobre isso, mas ela andou procurando. Tem o deputado Zé Carlos Araújo, que é muito ligado. E, na verdade, no início ela pensou em ir para o PP. Aí, olha, você pode ir, agora não vai ter o apoio do PDT. Depois ela foi para a União Brasil e... Aí eu disse, também não quis conversa. Já está resolvido, pronto. E por que ela quis sair do partido? Ela achava o partido fraco para disputar a prefeitura? Eu acho que ela ganharia em qualquer partido. Ela ganharia onde estivesse. Não, era uma questão que, não só ela, mas a prefeita Moema estava muito desgastada na época. Então qualquer candidato, e ela representava as oposições naquele momento, ganharia as eleições. Se estivesse no PDT, estando na União Brasil. Mas eu acho que o União Brasil tinha mais estrutura, né, para oferecer mais condições de fundo partidário, mais condições gerais. Então eu achei que isso aí movimentou. E o tal do que eles chamaram na época um cinturão 44, né, que foi quebrado pelo Pedro de Camaçari, né, não houve esse cinturão. Ficou mais, como eu disse na época, ficou mais para um bambolê. Então, de fato, não houve nenhum tipo de diálogo seu com a Semineto? Não, sobre isso não houve, não. Ele não chegou a te procurar para falar sobre isso? Não, sobre a mudança de Débora não tivemos conversa sobre isso, não. O PDT apoiou o Rosalvo? Não ficou independente, não foi mais... O PDT ficou independente. Eu até desejei sorte para o Rosalvo é conhecido antigo, né? É amigo, e desejei sorte para ele. Mas acho que o Rosalvo chegou muito já numa situação consolidada. Se ele tivesse mais 6 meses para trabalhar, para mostrar, ele podia ser um candidato à altura. Como pode ser na próxima eleição? Não tenho dúvida nenhuma. Esse seu afastamento do grupo de Semineto foi acentuado depois dessa questão de Lauro de Freitas, né? Eu não tive, por exemplo, afastamento em Salvador. A gente tem uma boa relação em Salvador, a gente tem uma boa relação com a vice-prefeita, elegemos 4 vereadores, então não tem. Mas o União Brasil e a gente realmente ficou uma situação de que a gente poderia ter um apoio já automático, né, para a eleição de 2026. Não temos isso. Eu acho que a condição está zerada hoje e a gente vai conversar com o governo, vamos conversar também com as oposições que hoje são representadas pela União Brasil e a Semineto. Com Bruno Reis o senhor conversou? Me parece que Bruno é o Wagner do grupo de Neto aqui, né? Bruno sobre essa situação. Também, né? Ele pode até a mesma coisa, não resolve, mas a gente sai feliz da vida do gabinete dele. Não que ele não resolva não, viu? Não que o Wagner também não resolva, mas mesmo que ele não resolva, pode ser feliz. Mesmo que ele não resolva as coisas, a gente sai feliz, porque o tratamento é sempre um tratamento delicado, sempre um tratamento cortês, tanto de Wagner quanto de Bruno. Os dois têm um tratamento sempre animado, feliz, a gente sai contente. E a habilidade também, né? A habilidade política também. Mas o senhor conversou com o Bruno sobre essa situação em si? Pôde expor para ele o que o senhor não gostou? A de Lauro de Freitas? Não, a de Lauro de Freitas não, porque Bruno estava na minha situação, concorrendo.
Então não tinha que levar a situação de Lauro de Freitas para um candidato que estava preocupado com a sua eleição. Podia dizer para mim, pô, Carlinhos, eu estou aqui correndo atrás da minha eleição, você vai me trazer um problema de Lauro de Freitas? Pô, peraí, vamos resolver Salvador, eu resolvo lá. Então, eu não... Tem um ditado que diz, não se leva a aflição a aflito. Não que ele tivesse aflito, porque a eleição dele era bastante tranquila. Mas não vou levar um problema desnecessário. Então essa situação de Lauro ficou sobre Lauro e com a União Brasil. Então, só recapitulando um pouco o que você estava falando sobre Bruno, que é uma pessoa fácil de diálogo, podemos resumir que Bruno Reis é mais fácil de dialogar do que a Semineto? Claro, é muito mais tranquilo. Você não tem mais relação nenhuma com o Neto, né? Vocês não se falam? Falo, eu cumprimento, falo, tal. Não, mas não tem mais reunião? Ou ele está te chamando para conversar e o senhor está meio chateado? Não teve nenhum convite para conversar pós-eleição. Desde a eleição do Estado, que ele não logrou êxito, não teve nenhum convite para conversa, nenhum desse tipo. Então, a gente se encontra casualmente nos aviões. Essa forma, dizem que é uma forma dele fazer política. Muitos prefeitos estão reclamando que apoiaram ele não ligou nem para agradecer. Mesmo na derrota, né, eu acho que política se faz em grupo. Essa forma dele fazer política, de ser um pouco mais individualista, vou dizer assim, entre aspas, porque é o que dizem. O que é que o senhor acha? Olha, eu acho o seguinte, primeiro... O senhor concorda, primeiro ponto, o senhor concorda com isso que dizem? Não, cada um tem uma forma de fazer política. Eu mesmo não sou aquele deputado que está presente no município o tempo todo. Porque a gente tem Brasília e a gente tem nossa família também, e as nossas coisas. Então, se a gente sai de Brasília, não pode sair de Brasília direto para os municípios e estar lá toda hora, senão você não vai ter um tempo para a sua família. Então, isso aí vai ter que estar lá presente, colocando as emendas nas datas importantes, nos eventos importantes. E cada um tem uma forma de fazer sua política. Neto tem a forma dele, não vou dizer que é certo ou errado. Eu faria diferente se fosse o candidato ao governo, né? Então, mas o que é que você quer saber? Me diga exatamente. Não, eu quero saber, você já respondeu, se o senhor concordava com essa forma de fazer política um pouco mais centralizadora. Agora, é claro que ele é o candidato, quando se fala em oposição, é o nome que vem. Né? Não sei se pelo nome mesmo, Antônio Carlos Magalhães, que é um nome forte, né? Se ele fosse Pedro José de Magalhães, seria diferente. Eu acredito que já seria diferente no nascedouro, mas ele é Antônio Carlos Magalhães Neto. Então isso aí já automaticamente não vem nenhum outro nome da oposição. Quando você fala em oposição, o nome dele é o que aparece, é o nome que é colocado. Se o governo não estiver bem, não estiver entregando as suas demandas, o nome da oposição que vai aparecer em primeiro lugar, não tenho dúvida nenhuma, não é de um outro, é de ACM Neto. Ele tem que usar ACM Neto, porque se fosse só Neto também não ia. Então é um nome que de repente ele pode estar esperando que o governo não esteja tão bem no futuro e que o nome dele surja e que todos tenham que ir a ele de uma forma mais, quase como uma osmose, né? Então, vamos ver isso aí. Já estão falando de Bruno Reis também, né? Não, o Bruno é um candidato, já está se falando até no interior. Já? Pela forma de levar, pelas vitórias que ele teve aqui em Salvador na primeira eleição, na reeleição, e a forma dele conduzir, já se fala muito do nome dele. E a pessoa, Bruno, seria candidato, Ana Paula teria que assumir a prefeitura, né? 2 anos antes, naturalmente seria, vamos lá, uma candidata natural à eleição, porque a gente não pode imaginar que ela vai ficar 2 anos e não seja candidata à reeleição. E aí ia mudar um pouco a história da política baiana. Ia me botar até na parede para pensar. Agora, uma pergunta aqui. O senhor acha que o União Brasil manteria Ana Paula no PDT? Porque a natureza deles não é essa. É isso, eu acho que não. Eu acho que se tiver um movimento desse, de Bruno sair candidato e ela assumir, eu acho que até pode manter, né? Mas hoje você não manteve em Lauro de Freitas uma candidata do município bem menor que Salvador, né? Vai manter em Salvador? Como é que ele vai... Vamos lá, vamos pensar. A ACM Neto é um dos dirigentes principais do União Brasil. Isso. Aí ele vai dizer, na capital do estado dele, do estado que ele comanda a União Brasil, ele vai lançar de outro partido?
É difícil acreditar nisso. Uhum. Então é difícil acreditar que nós tenhamos um candidato pelo PDT apoiado pela União Brasil em Salvador. Então, se eu não sei, ela estar no PDT é meio que figurativo, né? Primeiro porque ela não é um quadro do partido. Ela é do grupo de Neto que se filiou ao partido por uma circunstância. Mas hoje eu já acredito que ela é um quadro do partido. Ela tem Ela afinidade com... interagiu muito bem com a gente, interagiu muito bem com o Nacional, tanto é que ela foi candidata a vice-presidente de Ciro Gomes. Tem que lembrar isso aí, né? Ela foi galgada, puxada e rodou como ninguém e foi candidata a vice-presidente. Não deu certo, podia ter dado certo. Se ela tivesse dado certo, ela era vice-presidente de Salvador pelo PDT. Então eu acho que hoje ela é um quadro do PDT, mesmo que inicialmente tenha vindo do grupo. Claro que ela tem ligações muito fortes com o Bruno Reis, e essas ligações a gente tem que respeitar. Agora, no União Brasil, eu acho difícil eles concordarem em apoiar. Acho difícil concordarem em apoiar um candidato que não seja do União Brasil. Porque poder não se dá, né? Eu ouvi isso minha vida toda. Poder não se dá, se toma. Poder não se dá. É isso aí. Deputado, mudando um pouco de assunto, como é que você avalia hoje o governo Jerônimo Rodrigues na Bahia? Olha, a questão da violência ainda tem que se resolver. A educação melhorou muito. Esse trabalho que se começou com a condição das escolas, desde a época de Rui Costa, essa entrega é fundamental para a gente ter um nível de qualidade de educação melhor. Mas o governo ainda precisa trabalhar muito, especialmente na questão de segurança. As pessoas ainda estão acordando e dormindo com preocupações de sair e vir de casa. Nós temos que ter uma tolerância zero para a segurança e isso aí não pode vacilar. E é uma das questões fundamentais. Todo pai que tem um filho ou uma filha que sai de casa fica preocupado a hora que chega, onde está. Você não pode ir para um lugar aberto, você tem que, até para abastecer um combustível, no caso, para pegar uma condução, um ônibus, você tem preocupação. Tudo, a partir de X horas da noite, você vê as pistas em Salvador vazias. E a violência tem chegado das cidades, Santo Antônio de Jesus, das cidades maiores, de uma forma aterrorizante. Então, as facções tem 2, 3, 4 em cidades pequenas, dominando o tráfico de drogas. Então, a gente tem que ter um combate forte na questão da violência, porque isso é fundamental para todos. Então, na sua opinião, deputado, pegando ainda o gancho da violência, a Semineto é o grande opositor do Jerônimo, e ele sempre toca nesse quesito segurança. Como é que você vê essa situação do ACM, que sempre pega questões de violência, essa estratégia dele? É uma é estratégia correta, né? que o governo conserta, ou vai ter reflexo na eleição. E o governo tem como consertar? Tem. Vamos lá, faz uma força aí, chama o governo. Se o governo tem o governo federal e o estadual, tem que chamar todas as forças que são capazes de resolver. Como é que a gente vai resolver isso aqui? Trazendo inteligência para a segurança e trazendo também aquela tolerância zero. O pequeno crime tem que ser punido, o grande crime mais ainda, né? Não é que para botar a polícia para matar todo mundo, não dá. Para botar para não tolerar tráfico de droga, acabar com o poderio econômico deles. Mas tem que fazer um bocado de coisa aí, né? Você não pode ter uma cidade como Salvador que você tenha que pedir permissão para ir e vir em diversos bairros. Isso é complicado, até nas eleições. A eleição não, o candidato fulano não entra, aqui ciclano não entra. Isso chega a ser a beira do inconcebível, né? As pessoas, eu tenho que ir para casa mais cedo, que lá, a partir de tal hora, não posso entrar mais. Se o carro for preto, então, se você estiver vestido com a camisa do Bahia ou do Vitória, poxa, peraí, que é isso? Né? A gente não pode ter essa tolerância às regras que são impostas pelos comandos da criminalidade. Mas esse é um problema nacional? Nacional intensificado na Bahia e Rio de Janeiro. A gente está falando de Jerônimo, o Brenner teve que sair aqui. A gente estava falando de Jerônimo, eu queria saber se o senhor tem relação com ele. Pessoal, assim. Eu tive uma boa relação com ele, sempre tive uma cordial e bastante cordial com ele. Porque eu fui oposição a ele, né? Eu fui oposição a ele e critiquei politicamente ele. Jamais eu critiquei ele da forma pessoal, mas politicamente eu critiquei. Agora eu aplaudo a questão da educação, que tenho certeza vai melhorar.
Claro que a gente tem que fazer bons concursos para colocar professores bacanas nesses colégios. Não adianta entregar esses colégios a instituições de ensino que vão fazer coisa que não seja de alto nível. Você fez um investimento desse porte, você tem que botar educação de qualidade. Bons professores, concursados, recebendo bem, ensinando bem. Então, isso aí eu vou aplaudir. A questão de segurança, a gente não pode aplaudir ainda pelos índices. Então, eu quero, aqui do fundo do coração, poder chegar e dizer: Lourenço, você fez um trabalho na educação que eu criticava muito. Hoje você pode reparar que eu não critico tanto, porque a educação melhorou. Eu quero chegar aqui numa outra entrevista e poder falar bem da segurança na Bahia. Isso é que todo mundo quer. Eu não quero ficar criticando por criticar. O senhor reconhece que existe um investimento, porque no Ceará, que o PDT administrou por muito tempo, esse problema também é acentuado lá. Me parece que é de igual modo, facções entrando em todos os lugares. Esse é um problema nacional. É um problema nacional que a gente não pode fechar os olhos para isso aí. A gente não pode imaginar o Brasil investindo menos de 3% da sua arrecadação em segurança. Investindo menos de 3% na educação. E, por outro lado, pagando mais de 50% de tudo que arrecada para a rolagem da dívida pública e ainda aumentando os juros. Então, para todo mundo entender aqui, é o seguinte: no Brasil se arrecada 100, de cada 100 que arrecada, de todos os impostos que você paga, de imposto de renda, que os comerciantes pagam, que os exportadores pagam, que todo mundo paga, de toda a arrecadação de 100, mais do que 50 já vai direto para a dívida. E aí, quando você aumenta os juros, você está aumentando o custo dessa dívida. A dívida pública brasileira ainda é controlável. O que está acima, o que está na estratosfera, só no Brasil e Rússia estão aumentando os juros, é a taxa Selic, que não tem explicação nenhuma para subir. Não tem uma inflação, não tem uma demanda absurda por energia. E você chegar, por outro lado, 50% vai para a dívida pública, e os juros aumentando. Menos de 3% vai para a educação. Menos de 3% para a segurança. Então você tem que botar aí 10% para a educação, 10% para a segurança e negociar a dívida pública, reduzir os juros, deixar a economia crescer. Você não tem financiamento para a agricultura, você não tem financiamento para a pecuária, você não tem financiamento para nada, porque com esses juros nada vai dar resultado para você pagar. E você aplicar, botar um banco tomar, tirando o BNDES e o BNB, que são recursos semelhantes, você não tem nenhum outro banco que nem queira lhe emprestar. Porque interessa a ele emprestar ao governo, muito mais seguro. Para que emprestar alguém que vai aplicar em um negócio, ou na pecuária, na agricultura, no comércio, se ele pode emprestar ao governo, para taxas seguras? Então, o problema brasileiro é esse. Aí daí surge a violência, as facções e tudo, e vão entrando, e o Estado fica um pouco de guarda arriada, dizendo assim, porque como é que o Estado vai combater um grupo que tem muito dinheiro, que tem armamentos novos? Não é armamento que vinha de CAC, não, de atirador ou da pessoa física que rouba. Não, são armamentos que vêm em grande quantidade, através dos portos, através de portos, que vêm em grande quantidade e estão aí, de grosso calibre, para derrubar até helicóptero. Melhores até que de força de segurança. Muito melhor do que a maioria das forças de segurança. Então, armamentos pesados. Então, ou se aplica federal, eu falo governo federal e governo estadual em conjunto, se aplica muito, com inteligência, para combater a violência, ou a gente vai ficar um problema muito mais sério, comandado até os políticos que vão ser eleitos, vão depender desse grupo. Porque se eu tiver de pedir permissão para ir no bairro fazer campanha, eu prefiro não ir. Então vão ter vários bairros, eu não vou. Aqui em Salvador e fora daqui, porque eu não vou pedir permissão para ser votado, ou ser votado por um grupo desse. Eu não estaria sendo leal comigo mesmo. Então, eu prefiro não ter esses votos da permissividade, da ilegalidade, do que tê-los. Você falou aí de um problema nacional, né, que é a segurança. No plano nacional, o senhor apoia o governo do presidente Lula? O PDT faz parte do governo. O senhor apoia da base de Lula no Congresso? No plano nacional, nós fazemos parte, nós temos um ministro, nosso presidente está em exercício, que é Carlos Lupe, ele está na Previdência Social. E vem brigando, fazendo alguns bons trabalhos, reduzindo o tempo da PIA, do INSS. E agora no empréstimo consignado é a maior briga. Ele conseguiu reduzir. E sabe qual é a briga maior? O próprio governo quer unicamente aumente a taxa de juros.
Porque tem que aumentar a taxa de juros. Primeiro que empréstimo consignado já é um desastre. Desastre. Porque quando a pessoa recebe aquela aposentadoria é para sobreviver, não é para investir, né? Quando você pega um empréstimo consignado e pega 30%, 40% da sua receita, vai faltar na frente. Vai faltar para viver. Para comprar remédio, para comprar alimentação. E aí já tem esse. Aí quando o ministro tenta baixar isso aí, os bancos reagem. Não vou mais emprestar, não empreste. Outro dia eu estava conversando com ele, disse, tinha que pegar o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, tem um social lá, e bota 5 bilhões aí, todo mundo vai poder fazer portabilidade do seu empréstimo consignado, o BNDES a 1% ao mês. Acabou, era justo. A pessoa poder tomar, que não é barato, 1% ao mês, são 12% ao ano, se você botar em forma capitalizada, 24% em 2 anos, em 4 anos dobrou o valor. Então não é barato não. Então você tem que ter baixar os juros, mas voltando só para outra, sim, nós fazemos parte do governo e apoiamos basicamente tudo que é bom para o Brasil. Uma ou outra situação a gente não apoia, como essa caso do Banco Central independente, que é independente da gente, né? A gente, dos parlamentares, hoje o Banco Central tem uma figura no Brasil que não tem lugar nenhum no mundo. Ele é independente dos parlamentares, é independente do governo, é independente do Tribunal de Contas, da União, então é independente de quem? Mas, na verdade, tem um presidente nomeado pelo governo, e esse presidente nomeado pelo governo nomeia seus 9 diretores, e esses 9 diretores sentam lá e resolvem botar a taxa Selic, que é essa taxa que influencia na vida de todos os brasileiros. Mas o governo que nomeia o conselho, não? É o presidente que nomeia, né? O próprio Banco Central que nomeia. O governo nomeia o presidente, né? E eles lá dentro nomeiam os conselheiros, o doutor João Tonovo lá, que é naquela reunião do Copom, e ninguém fala nada disso. O Banco Central tornou-se independente da gente. Mas para mim, ele é dependente do sistema financeiro. Então vamos voltar um pouquinho a falar de política, à vontade. Eu queria falar sobre 2022. Eu tenho algumas dúvidas sobre isso. O PDT não participou da chapa de ACM Neto. Não. Mas pleiteou o lugar? Pleiteou, sim. E no final acabou ficando republicanos com a vice. E na vaga de senador, Cacá Leão, o PP que chegou. Isso. Para essa próxima eleição, não, ainda sobre 2022, eu lembrei a pergunta que eu ia fazer. Eu tenho uma pergunta muito específica que todo mundo fala, eu nunca vi o senhor negando ou dizendo assim. Marcelo Nilo. Ele está me provocando aqui para botar na parede. Ele vai botar, muita gente disse que o senhor vetou o nome de Marcelo Nilo na chapa de ACM Neto. É verdade? Não, eu não tive o poder para indicar o representante do PDT na chapa, eu tenho o poder de vetar? Não. Eu não ia vetar ninguém. Mas vamos lá. O PDT tinha sim um acordo, um apoio na Bahia, na prefeitura, de ter o apoio da União Brasil para Ciro explicitamente, como candidato único. Aí sim a gente abriria a mão de participar da chapa. Se não tivesse esse apoio a Ciro, como não teve, nós teríamos uma posição na chapa majoritária de vice ou de Senado à escolha do PDT. Não tivemos nenhuma coisa nem outra por diversos motivos. O PP entrou no meio do caminho. E a questão de Marcelo Nilo, ele foi primeiramente cogitado para o Senado, né? Foi. E nesse Senado, a questão dele, eu não votaria nele e não ia ter problema nenhum. Quando ele foi cogitado para vice, o próprio não conversa com o Neto e veio, Antônio, e aí? Se ele for vice, eu digo, se ele for vice, eu não voto em você, que eu estaria votando nele indiretamente. Verdade. Então eu não vetei. Eu apenas disse que não votaria com ele, porque eu não ia votar o Nilo. Simplesmente assim. Agora, se ele fosse candidato ao Senado, que isso aí é independente, né? É uma eleição que eu não precisaria votar, nem precisaria fazer campanha, estaria lá. Agora eu não podia votar ele diretamente no aviso. Mas quando você fala eu não votaria em você está falando pelo partido? Eu tentaria conduzir o partido para isso. Né? Entendi. Eu acho que essa era a posição que a gente estava do partido no momento. E isso teve peso na escolha de Neto? Se tivesse peso, a gente tinha indicado um candidato do PDT. Eu acho que ele pode ter ouvido isso aí
Mas peso mesmo, se tivesse, a gente indicaria o nosso candidato, enviaria o nome do PDT, o que não aconteceu. O senhor acha que, agora com a experiência política que o senhor tem, se um vice fosse forte, como por exemplo o Zé Ronaldo, forte politicamente, nada contra a vice, o senhor acha que a Assembleia teria mais chance, ou poderia até ter ganhado, já que a diferença não foi muito grande? Olha, eu conversei com um interlocutor político e disse que, na verdade, o PT trabalhou para ganhar, fez uma boa campanha, fez um bom marketing e ganhou as eleições. Mas eu acho que a oposição ajudou. A oposição ajudou em diversos episódios. E apesar da vice Ana Coelho ser uma pessoa de muitas qualidades, empresariais, profissionais, pessoais, ela não era do meio político. Então ela não agregou, mesmo sendo mulher, né, que era a participação na chapa, ela não agregou em voto. Se ele tivesse trazido uma pessoa lá de Irecê, que nós até lançamos, uma pessoa da região sul da Bahia, uma pessoa da região de Barreiras, ou finalmente o Zé Ronaldo, eu acho que ele teria todas as chances de ganhar a eleição. Porque a diferença não foi grande, não. Os segundos todos serviram, e uma colocação, por exemplo, do Zé Ronaldo naquele momento, podia sim fazer a diferença bastante razoável e podia levar à vitória. Os prefeitos do PDT apoiaram a Semineto? Não, grande parte apoiaram o Jerônimo. Mas conversavam com o senhor? O senhor entendia a posição de cada um? Eu entendia a posição de cada um e também não ia barrar, porque, olha, o cara dizia, não, se você tivesse indicado uma pessoa na chapa majoritária, nós íamos estar juntos, mas não teve indicação e tal, eu quero que você me libere, então, o que é que eu posso fazer? Está liberado. Então, a grande maioria, digamos assim, a exceção de uma prefeita, que foi em Morro do Chapéu, que é a filha de Juliana Araújo, filha de Zé Carlos. Saiu do partido, né? Não, está no partido ainda. No PDT? Tá, sim. Achei que ela já estava no PL. Não, ela está no E ela PDT, fica lá? Zé Carlos também, fica. Entendi. Fica. E ela não apoiou, ela teve um apoio espírito neto. Teve mais algum erro crucial? Olha, eu acho que a chapa vinha muito forte. E essa chapa vinha de Neto, vinha muito forte, uma chapa moderna, uma chapa que tinha muito do novo a apresentar. Eu acho que quando ele puxou parte do governo Jerônimo, o próprio PP e outros, eu acho que isso aí embolou, como se fosse assim, misturou e não teve mais a diferenciação que era almejada. Então, agora o erro da vice foi crucial. O erro da candidatura a vice, porque era a expectativa do mundo político que, por exemplo, o Ronaldo fosse agraciado, onde diversos outros saíram do páreo, que ele fosse agraciado por tudo, porque ele concorreu na eleição passada, na eleição, todo mundo sabia que era uma eleição difícil de ganhar, e ele foi para o sacrifício, ele foi lá, aprovou. Tanto é que se perguntar ele hoje se ele quer se participar da chapa, ele vai correr como o diabo corre da cruz. E ele ganhou em Feira de Santana em 2018. Foi, sim. Contra o Rui Costa. Foi. Muito forte. E ganhou de novo. Contra o governo federal, o governo estadual, mostrou que ele tem voto. Ele tem uma equipe, ele sabe trabalhar. Se o Nilo fosse vice, ele tinha. a chapa ia mais. Eu não sou chegado a ele. Provocação. Eu não sou chegado, você sabe disso. Mas eu acho também que não agregaria. Se ele não conseguiu ser eleito deputado, qual era agregar? O que é que ele ia agregar? Né? Se tivesse uma pessoa do interior, se tivesse uma pessoa de uma região, diz, olha, vamos trazer aqui da região de Irecê, vamos trazer aqui da região de Barreiras, uma pessoa que quero que governe comigo, vamos trazer uma pessoa aqui do sul da Bahia, da região Cisal, da região de Euclides da Cunha, Araci, tal, daquela região ali, vamos trazer uma pessoa daqui diferente, que venha agregar a chapa. Não, mas misturou a mesma coisa, então a vice, aí eu ressalvo ela, grande pessoa, competente, qualificada, com educação mais, mas politicamente, em termos de voto, ela não agregou. Falando em 2026, deputado, como é que você enxerga essa chapa entre Jacques Wagner, Jerônimo e Rui Costa? É um problema, né? Vai ser todo mundo do PT, né? Então, é um problema para eles resolverem. Porque você bota uma chapa, Jacques, Rui no Senado e Jerônimo, então vai sobrar o quê? Suplência de Senado e vice.
para quem? Né? Vai sobrar, vai ter que negociar o que? A presidência da Assembleia, vaga no Tribunal de Contas, vai ter que negociar outras coisas que não a chapa eleitoral em si. Então, esse é um problema, mas como eu diria, é um bom problema. O problema é se tiver falta de candidato. Né? Mas então, é uma chapa forte? Fortíssima. Imagine 3 ex-governadores, 2 ex-governadores e um governador em exercício. Como é que não pode ser forte? Wagner foi eleito 2 vezes governador, depois senador, e está até hoje. Rui Costa 2 vezes governador, depois agora pode ser senador, né? Ministro forte da República. E Jerônimo eleito governador. Como é que a chapa dessa não é forte? Eles deram 4 milhões de votos de frente para Lula aqui na Bahia. Então é uma chapa forte. Agora, é uma concentração em um partido único, né? É uma concentração no PT. Então isso aí tem que ser resolvido também. É uma dor de cabeça que o governo vai ter, mas é aquela história, é uma boa dor de cabeça, eles vão ter que sentar e resolver. A gente está caminhando pro final já, deputado? Já está passando rápido. Foi. Tá vendo? Conversa boa. O senhor foi filiado ao PFL, não foi? Foi. Foi quando? Na verdade, essa filiação ao PFL, foi uma vez que meu pai disse, olha, eu posso não ser candidato, quero ser esse filiado. E eu me filiei e cheguei a ter um número de candidatura, mas não concorri. Então, essa daí deve ter sido em 2006 ou antes disso. E depois eu me filiei do PFL no PDT. Seu pai, o ex-deputado Félix Mendonça, ele era do PFL? Meu pai foi basicamente a vida toda 1490, PTB. Depois numa briga lá em Brasília, onde todos que eram ligados a Antônio Carlos Magalhães. O velho, não é? O velho não, chama velho. Dizem que velho, né? é o original. O original, né? O primeiro, né? O primeiro também está na situação de hierarquia, vamos lá. Antônio Carlos Magalhães, que não tem um neto, né? Ele era um dos maiores amigos de Antônio Carlos, isso é inegável. E ele sempre foi no PTB, o número dele era 1490, às vezes as pessoas no interior ainda, eu me lembro, 1490, tal. Depois ele saiu candidato com essa briga pelo PFL, 2510, o número dele, e aí foi eleito ainda mais uma ou 2 vezes pelo PFL. Chegou um dia e disse, olha, eu não quero ser candidato, pai, não serei mais candidato, não vou sair de Brasília com a bengala na mão. Eu disse, mas você está na sua plenitude, digamos assim, e não vou ser candidato. Aí depois chega para mim e queria que você fosse, aí que ele me botou na parede. Pedido de pai é pedido que a gente não nega. E eu tinha uma ligação, tenho uma ligação, ele não está mais aqui, né? Nos deixou com a Covid, ainda tenho muita saudade todos os dias, mas um pedido de pai é um pedido que a gente não nega. Aí na primeira eleição, disse, olha, eu acho importante. Na segunda eleição, disse, olha, você precisa ter mais experiência. E na mudança, quando foi Bolsonaro, disse, olha, vai mudar muita coisa, é bom você estar lá em Brasília, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente tinha medo também dessa gestão bolsonarista, como seria. Pediu, aí estou lá até hoje, né? Daqui a uns dias, mais uma eleição, acho que a gente já prepara aí alguém, sucessor que queira, acho que na família, não sei se eu tenho. Tem um filho, não? Não, o filho, acho que ele gosta, mas a noiva não gosta, a mãe também não mas não pedido gosta de pai. Pedido de pai, mas eu tenho eu sou temente a Deus, se eu pedir isso aí, eu posso estar aí com um problema sério com minha mulher. O senhor tinha relação, concluindo essa parte da ACM, o senhor chegou a ter uma relação com o senador ACM? Sim. Não como meu pai, mas tinha muitas histórias. Antônio Carlos era aquela pessoa que sabia conversar, sabia reconhecer os acertos e erros dos amigos dele. E, claro, a diferença de idade era aquela relação mais cerimoniosa, né? Então não chegava lá para conversar com ele. Seu pai que era amigo mesmo. Era, meu pai que era um ligado. Mas algumas vezes eu tive com ele pessoalmente, tivemos boas conversas e bons conselhos e tal, até nas brigas, uma vez uma briga forte que eu tive e ia terminar fazendo uma besteira, minha irmã pegou, ligou para ele e ele era governador na época e ele, olha, primeiro você me promete que não vai sair de casa. Meu pai estava viajando, né? Aí tá, mas não sei, aquela conversa de menino esquentado, né? Prometa. Aí tá certo, tá prometido. Então, promessa é coisa forte, aí então tá prometido.
agora você vai aprender a engolir o seu sapo. Porque na sua vida você vai ter que engolir muito sapo. De todo tipo, de todo tamanho, de toda textura. Ele falou assim mesmo. Mas aprenda com cada sapo engolido e nunca se esqueça de nenhum deles. Na hora certa você bota para fora. Isso aí era a pessoa, o governador da Bahia, Te dando esse dando um conselho. conselho, era por telefone ainda, não era celular, era telefone fixo. E eu tenho diversas histórias aí com meu pai, engraçadas até. Uma vez meu pai estava numa mesa grande com ele, isso foi meu pai que contou, não foi eu não. E aí meu pai chegou para a mesa com algumas pessoas e disse para eles: eu estou pensando em escrever um livro de memórias. Eu estou querendo não fazer piada. Ele tinha um bom humor, mas não fazia piada. Aí ele pegou assim no braço do meu pai: você está me ameaçando? Eu falei: não, a memória. Mas Uma coisa engraçada, assim, ele tinha esse humor. esse pouco convívio que o senhor teve com a ACM, Sim. o original, você acha que tem algo semelhante do Neto com ele? Pois é, eu acho que eu tive até mais convívio com a ACM original do que com o próprio Neto. O Neto ele tem um convívio assim, de encontrar umas 2 ou 3 conversas sobre política baiana, mas eu acho que não, as semelhanças não são grandes, né? São poucas as semelhanças de um com o outro. Talvez pela própria criação. O velho ACM nasceu, se criou e se fortaleceu com suas unhas e dentes, digamos assim, né? Ele teve que quebrar barreiras, sobreviver no mundo político hostil, e sobreviveu e cresceu. Ele tinha uma paixão forte pela Bahia. Então alguém pode falar o que quiser de ACM, velho, mas se falar que ele não era apaixonado pela Bahia, não está sendo correto. Uhum. E Neto já nasceu na terceira geração, né? Já é o Neto mesmo, né? Onde já teve uma consolidação política. Ele não teve que ir buscar isso aí. E isso faz a diferença incrível. A pessoa pode nem perceber, mas faz a diferença grande. Na forma de lidar, né? Na Do dia a forma dia. de lidar, na forma de saber como conduzir, como levar. Isso aí faz a diferença. Aquele que buscou crescer com aquele que já recebeu um pacote já bem avançado, bem feito. Não estou criticando isso não. Uhum. Isso é normal. Se um pai trabalha para um filho, tem uma educação melhor. O pai trabalha para um filho ter uma condição de vida melhor, não começar do zero. Então é isso que a gente faz. Eu quero que meu filho tenha uma condição melhor do que eu tive. Meu pai nasceu na fazenda. Nasceu em Conceição do Almeida, na fazenda, dentro da fazenda. Meu avô era plantador lá e comerciante de fumo. Então, ele formou todos os filhos, à exceção de um que não quis se formar. Então ele formou todos os filhos, e as mulheres da época eles faziam cursos que não era de formação, mas culinária, turismo, biblioteca, né? Então tinha esses cursos aí. Então ele teve a visão de botar todos para estudar. E aí diversos engenheiros, advogados e médicos, irmãos dele. Então vamos lá. Ele teve a condição melhor. Meu pai já nasceu numa condição fraca, nasceu lá na fazenda. E ele teve a condição de me dar uma educação melhor. Ele já pude frequentar melhores colégios, ir para a Universidade Federal, como a gente falou aqui no início. E quero que meu filho tenha uma condição melhor do que a minha e por aí por diante, né? Agora, é claro que essas gerações têm que tomar muito cuidado com as suas origens, para não achar que tudo bem fácil, não achar que tudo como aquela história, não, é filhinho de papai. É filhinho de papai em que geração? Né? Filho de papai por quê? Ele é filho de papai porque ele teve um pai que cuidou dele. Então eu acho que quando o pessoal fala filhinho de papai, isso pode ter 2 sentidos. Um de dizer que a pessoa é fraca, tá? E outro de dizer que o pai foi forte e pôde gerar uma condição melhor. Então, qual é o pai que não quer? Qual é a mãe que não quer que o filho possa estudar? Todo. Aquele sonho de ter, ser um médico, ser ter uma formação melhor. Então, eu estou aqui trabalhando, eu sou trabalho digno, muita gente trabalha, eu sou lavadeira, eu sou motorista, eu sou tal, mas meu filho está estudando na universidade. E já peguei diversas pessoas conversando sobre isso. Não, eu estou trabalhando aqui, doutor, mas meu filho vai ter uma condição melhor do que eu. Meu filho vai poder ser uma pessoa melhor do que eu. Às vezes os filhos não aproveitam a oportunidade, mas muitos deles aproveitam. É isso então, né, Breno? Tá aí um papo muito esclarecedor hoje com o deputado federal Félix Mendonça Júnior.
E esse foi mais um episódio do Ao Vivo podcast do Política ao Vivo. Muito obrigado, deputado, por estar aqui presente com a gente. Eu que agradeço a vocês, ao bebê aqui, né? Breno e Breno. Depois vocês vão perguntar por que o bebê, né? Brenner e Breno, a dupla sertaneja. Obrigado, deputado. Agora, Volte Breno mais é vezes. nome de jogador de futebol, né? É do Denner, né? Foi inspirado no Denner, Denner. né? Foi inspirado nele foi mesmo? no Denner, foi. Aí teve o Denner. Aí mudou pra Brenner. É bom. E hoje tem alguns, né, com esse nome. Acho que na inspiração também do Denner, que jogou muito antigo. Muito bem, Mas eu agradeço Você que não muito sabe jogar. a oportunidade agradável de estar aqui com vocês, esse bate-papo político. E sempre que possível, estarei aqui presente, sempre que for convidado, se possível, sendo convidado, né? Estarei aqui presente para bater papo, conversar sobre política. Pode botar na parede. O político tem que responder o que for perguntado. Não pode ficar escolhendo pergunta, nem fazer. Verdade. Não, você vai me perguntar o que? Isso e aquilo. Não fale disso aqui, não. Pergunta, o cara responde Se mais quiser. se quiser. Verdade. Valeu, Obrigado, deputado. deputado. Esse foi mais um episódio do Ao Vivo Pod.